Câmara em Foco, mais uma vez no ar, nos canais oficiais aí da TV Câmara Municipal de São Vicente. E agora vamos para aquela tradicional que já estamos fazendo desde o início dos nossos programas, que é o balanço mensal das sessões ordinárias de todo acontecimento da Câmara Municipal de São Vicente. A gente sabe que acontece coisa pra caramba. Temos sessão ordinária, temos, às vezes, também sessões extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas. E esse mês teve de tudo um pouco também. Para falar um pouquinho sobre esses acontecimentos, outro cara que já é conhecido, né, dos nossos programas, o consultor jurídico José Carlos Fernandes, que é quem realmente conduz aí o meio de campo dessa Casa de Leis tão importante, a primeira Câmara das Américas. José Carlos, suas considerações já iniciais perante esse mês tão movimentado de junho, um mês aí antes do recesso. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, tópico por tópico, para deixar o vicentino ligado no que rola na Câmara. Primeiro, cumprimento aí os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, melhor dizendo, né? Ouvintes seria se fosse um podcast. Aliás, a gente pode até montar um podcast. Dá para fazer mais para frente. E a gente chama atenção de que nós fizemos já no programa anterior alguma análise a respeito da eleição da mesa, né? Que foi na primeira sessão ordinária de junho. Para a segunda sessão de junho, que foi no dia 9 às 14 horas, né? Que na verdade é como a gente diz, né? Nunca é às 14 horas, infelizmente. Né? Nós gostaríamos que houvesse um pouco mais de pontualidade, né? Mas sempre tem um ajuste, sempre tem algum problema que acontece nos bastidores, então às vezes não acontece exatamente às 14 horas, pontualmente às 14, mas está convocada para as 14 horas a sessão. E na segunda discussão e votação do projeto de lei de 7522, vereador Adilson da Farmácia, torna obrigatória a instalação de contentores de lixo nos casos que especifica e dá outras providências. Então seriam contentores para os edifícios, os prédios, os apartamentos, para evitar que o lixo seja arrastado pelas correntezas, pelas constantes chuvas que temos aqui na Baixada Santista. Aliás, por falar nisso, eu conheci a cidade de Lima, né, no Peru, e lá não chove torrencialmente assim, né, só aquele chuvisquinho, desde 1971. Né, então lá é um local que não chove. Então eles não têm esse problema, tanto que não tem nem bueiro lá, né? Só que aqui a gente tem chuvas frequentes. E essas chuvas, às vezes, arrastam lixo, prejudicam, entopem o bueiro, trazem alagamento, etc. e tal. Então foi com essa preocupação que o vereador apresentou esse projeto. Salvo engano, esse projeto foi vetado pelo prefeito, ele encaminhou um veto, eu tenho quase que certeza disso, mas esse veto ainda vai ser discutido pela Câmara. A Câmara tem um prazo de 45 dias para análise do veto. Bom, em segundo item aqui, a gente teve a segunda discussão e votação do projeto de lei 76, com a emenda número 1 do vereador Jabá, que institui na rede municipal de ensino a educação física inclusiva para estudantes com deficiência e necessidades especiais e dá outras providências. O que seria isso? Né? Seriam as adequações nas aulas de educação física para que os portadores de necessidades especiais, os que têm problemas de locomoção, né, que têm problemas sérios, às vezes até de problemas de ordem, de outras ordens, né, por exemplo, a síndrome de Down, autismo, ordens neurológicas não todo, né? Algumas questões neurológicas que às vezes eles querem participar, só que as suas limitações às vezes não é possível participar, exceto se os professores forem treinados com essa finalidade. Então, foi com esse objetivo então que o vereador apresentou o projeto, que ainda está sujeito à sanção ou não do prefeito. Esse eu não tenho conhecimento se o prefeito pretende vetar ou não. Aí já podemos aí ter, de primeiro momento, né, dois projetos, que um até acaba conversando com o outro em relação à qualidade de vida, né, e também na verdade, um totalmente voltado para a habitação, mas também interfere na qualidade de vida dos munícipes, e o segundo, né, mais voltado para a educação da cidade de São Vicente, também trazendo aí essa parte de qualidade de vida também, porque não, das crianças, né, que têm ali suas necessidades especiais. Com certeza, o primeiro trata mais da questão do meio ambiente, né, como você mesmo disse, né? Não só a questão do meio ambiente, mas do urbanismo, né? E também eu aproveito para chamar a atenção dos moradores para não fazerem descarte irregular de lixo, né? Descarte em locais inadequados, né? Existem algumas áreas sujeitas a risco. Aqui em São Vicente é menor a quantidade
desses locais, mas em Santos, por exemplo, é muito comum, né? Tem várias áreas de morro, etc. e tal, e que as pessoas não podem lançar lixo em locais inadequados, né? Isso não tem muito a ver com a questão de contentores, mas tem a ver com a questão de educação. Então é importante que pais, professores, né, a escola dê orientação nessa área de preservação do meio ambiente, para que a gente possa usufruir dos benefícios disso. Quer dizer, não só o descarte regular de lixo pode provocar danos, né, que podem levar à perda de vidas, né? Quer dizer, pessoas morrem soterradas, né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né, de não haver o descarte irregular. E além disso também, onde é possível a colocação de contentores, a gente possa ter esse descarte adequado, né? Também para evitar que as enchentes possam trazer prejuízos, doença, leptospirose, né? Então várias consequências trazem a questão das inundações, né, decorrentes do descarte irregular. Legal. E você sempre, você que está ligado aí no Câmara em Foco, você pode perceber que os projetos eles são de diferentes pastas, de diferentes comissões, até porque não, mas todos ali acabam conversando e todos têm aí algo em comum, que é o desenvolvimento, né? Todos aí trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade de São Vicente. Agora, dando prosseguimento aos itens, né, dessa sessão, foi uma das primeiras sessões do mês de junho, vamos lá, o terceiro item, né, na verdade. O terceiro item é do vereador Johnny Sasaki, que altera a redação e acrescenta artigos 2º e 3º, que dispõe sobre o dia do motofrentista. Né? Então, na verdade, são algumas adequações para evitar que haja conflito com a prefeitura, né? com a iniciativa da prefeitura, com a questão da regulamentação. Então, às vezes é necessário, se faz muitas vezes, enquanto o projeto não é aprovado, a gente pode apresentar uma emenda. Quando o projeto já é lei, aí a única maneira é fazer através de um outro projeto de lei a alteração necessária. Foi esse caso aqui. Então alterou a redação do artigo 1º e acrescentou os artigos 2º e 3º, renumerando-se os demais, para dispor sobre o dia do motofrentista, né? No item 4, a primeira discussão e votação do projeto de lei do vereador Dercinho Negão Caminhão, que dispõe sobre a criação de campanhas sobre os malefícios do uso do cigarro eletrônico no município de São Vicente. Olha só, aí é um ponto até que é bem quente, a gente pode dizer que é uma discussão que tem tomado noticiários até no país inteiro, e aí vamos ver qual foi o intuito do Dercinho Negão do Caminhão, né, o vereador aí dessa Casa de Leis, que já está aí no seu segundo mandato, sobre esse tópico sensível, né, delicado até a gente pode dizer. Para quem assistiu, eu particularmente assisti uma reportagem do Dr. Drauzio Varela, que fala sobre os malefícios do cigarro eletrônico, né? E que esse cigarro eletrônico havia sido criado com o intuito de que a pessoa pudesse sair do cigarro, passar pelo cigarro eletrônico e ir aos poucos abandonando o vício. E o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? Quer dizer, é um cigarro mais viciante, extremamente danoso, né, que provoca danos muito mais rapidamente, câncer de pulmão, várias consequências para o sistema respiratório, né? Então, esse projeto do Dercinho Negão no Caminhão é sobre uma campanha esclarecendo sobre esse assunto. E quando eu vi a reportagem, eu achei interessante que eu já vi em alguns lugares esse equipamento à venda, né? Mas eu não havia visto pessoas utilizando e tal. E recentemente eu vi, né, pessoas caminhando, fumando esse cigarro eletrônico. Eu achava que não fazia ideia que o dano era tão importante, tão significativo. Então é uma campanha no sentido de evitar que as pessoas façam uso desse equipamento, que é muito mais viciante do que cigarro, muito mais prejudicial à saúde. Então acho que a questão de que as câmaras municipais e os municípios podem legislar sobre assuntos relacionados à saúde. Então é importante que a gente saiba, a Câmara Municipal tem um pequeno espaço perto, por exemplo, das assembleias não digo, mas do Senado e da Câmara dos Deputados, a competência é muito mais ampla para legislar sobre, né? Mas existem algumas áreas de importância
não só local, mas nacional, e que podem ser disciplinadas pelo município, que é o caso, por exemplo, da área da saúde. Perfeito. E há quantas anos esse projeto, só para trazer aí essa realidade, né? E o que vem ocorrendo por meio desse tópico tão polêmico que é, e agora na cidade de São Vicente também. Na sequência, na terça-feira, no dia 14 de junho, ele foi aprovado em segunda discussão. Tá? Então, ele já foi aprovado, já terminou aqui. Então, o que eu queria que as pessoas entendessem é o seguinte: a maioria dos projetos, com exceção de alguns projetos que têm prazo da prefeitura, eles são em duas discussões. Então, tem a primeira discussão, a segunda discussão. Entre a primeira e segunda discussão pode haver uma emenda, pode haver uma mudança, inclusive, de voto, às vezes acontece. Mas nos outros projetos onde a discussão é única, então, portanto, quando eu disser discussão e votação única, é porque ele já foi aprovado. Só passando aí um pouco melhor aí também e reiterando o que disse o José Carlos, a primeira discussão é uma discussão preliminar que traz ali o projeto para mensurar, às vezes, até a importância desse projeto para a cidade. Há também uma discussão entre os vereadores, aí essa possibilidade dos vereadores pontuarem ali, trazerem seus pontos de vista referente a cada um dos projetos, e aí conforme for aprovado, conforme os pareceres foram favoráveis a esse projeto, ele volta em segunda discussão para definitivamente ser aprovado ou não, né? Na verdade, é isso, e discussão única são aqueles, né, que, como já diz o nome, discussão única. Exatamente. Tem alguns, conforme a gente for se habituando a esse linguajar, a gente vai ver que existem algumas homenagens também, que são discussão única, mas a gente tem aqui, por exemplo, no item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei do prefeito. Por quê? Porque, às vezes, o projeto exige, porque nesse caso aqui está fixando remuneração, então exige que sejam em duas discussões. Tá? Então, altera a redação do artigo 1º da Lei 860, que dispõe sobre a nomeação de presidentes e suplentes das JARes, que são juntas de recurso a infrações, de multas. Né? Então, às vezes o pessoal lê isso aqui na ordem do dia. O que é jare, né? Jare parece alguma coisa de zoológico, algum animal aí, tá? Junta de recurso às infrações. O que são esses recursos às infrações? Eu recebi uma multa de trânsito, eu vou recorrer dessa multa. Ela vai para uma junta. E essa junta aí tem o seu presidente e os suplentes. E aí acontece que essas juntas eram compostas por servidores públicos que não recebiam um prolabore para estar nessas juntas. E agora ele então fixou essa remuneração a título de prolabore e estabelece condições para a percepção dessa remuneração. Então, já havia uma lei que tratava sobre esse assunto, que ela é de 2000, né? Mas agora ele está regulamentando de uma maneira diferente a questão da percepção desse prolabore, que seria uma espécie de gratificação pela participação nessas juntas de recurso às infrações. Na sequência, a gente teve uma discussão e votação única do projeto de lei 82/22 da mesa. Não. Esse aqui não preciso ver qual é o assunto. É 82, 83 e 84. Eu volto depois novamente. Tranquilo, a gente sabe que há muitas coisas que são até pautadas ali na hora e as pessoas têm que ter esse compreendimento, porque é realmente tudo muito cíclico. Às vezes temos um projeto que veio ali ao seu produto final, entre aspas, para a sessão, mas aí eles acabam passando por alguns acréscimos, passando por alguma interferência, e é isso que acontece. Mas aí a gente já recapitulou, sabemos do que se trata. Já sei do que se trata, agora eu lembrei. É que aqui não está colocado, porque justamente como você disse, ele foi incluído na hora do dia em caráter de urgência, e são os subvenções para o Hospital São José, né, no valor de R$150 mil, né? E eles foram aprovados, então, em discussão única, então, em votação de discussão única, que é mensagem, aqui o M, mensagem 4882, agora eu matei a charada, então as mensagens 47, 48 e 49, elas são de idêntico teor, mas é porque, como nós temos o recesso agora, então elas vão abranger os meses de junho, julho e agosto.
Então, já para garantir que não haja descontinuidade desse recurso. Aí tem muita gente que pergunta para mim assim, mas alguns vereadores novos, né, recém-chegados, os mais antigos já sabem, mas os recém-chegados dizem assim, mas por que a prefeitura repassa esses valores para o Hospital São José? Aí a resposta é relativamente simples, tá? E parece meio estranha que uma entidade que poderia estar sendo suprida por recursos como o SUS, com recursos que ela possa obter por um plano de saúde, que possa vir a montar. O problema é o seguinte, a única maternidade do município de São Vicente. Então, o que acontece? Se as crianças não nascerem aqui, elas nascerem em Santos, elas são, pelo IBGE, consideradas como nascidas em Santos. Então, isso para fins de IBGE, e o IBGE serve para cálculo de vários impostos, tributos, até para planejamento da cidade, para a gente saber qual é a população, quais são as carências e necessidades dessa população, e de repente esses dados ficam distorcidos se as crianças nascerem em Santos. Então você começa a ter uma taxa de natalidade negativa na cidade se pararem de nascer crianças em São Vicente. Além do que também deslocamento maior, etc e tal. Então, podem nascer crianças no meio do caminho, como a gente já viu aí várias vezes, em ambulâncias, no translado, né, para maternidade. Indo para maternidade, então às vezes acontece o nascimento. E aí, às vezes, essa criança vai nascer em outra maternidade que não é prevista pela mãe, às vezes até, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a prefeitura, já desde do início da gestão do Márcio França, né? Então, há bastante tempo atrás, em 97, se não me engano, o Hospital São José, a Irmandade do Hospital São José, recebe essa subvenção para a manutenção, principalmente para a manutenção da maternidade na cidade. Perfeito. E aí a gente chegou já no nono tópico, mais ou menos, né? Trazendo. E aí a primeira sessão, ela passou por esses tópicos importantes aí. E prosseguimento para a semana seguinte, né? Que a gente tem toda essa preparação dos projetos nos demais dias da semana, para que na quinta-feira, né, os dias de sessões ordinárias, esses projetos sejam apresentados para os munícipes vicentinos por meio das transmissões ao vivo que temos da TV Câmara, ou então até também de outra forma ali, por meio do canal do YouTube, no Facebook. E aí, vamos passar já para esse próximo tópico, né, para trazer aí qual que é esse ponto de vista. O nono item foi cidadão vicentino ao skatista Lemuel Ribeiro Gonçalves, o Dinho, de iniciativa do vereador Dercinho Negão no Caminhão. A gente teve também em discussão e votação única o requerimento do vereador Tiago Pereto, que solicitou informações ao chefe do executivo sobre a gestão do setor de combate às endemias no município. Que é muito importante também, a gente pode até, antes de passar para o próximo tópico, trazer essa explicação, que é mais um projeto aí para a saúde da cidade de São Vicente. É importante também trazer aí quais são esses pareceres e quais as motivações de termos um projeto assim. Essa questão aqui traz principalmente a preocupação do vereador Pereto em relação, aliás, houve um pedido de discussão pelo vereador Gelton Jatobá, então, portanto, esse requerimento ele foi aprovado já deveria ter sido aprovado na sessão anterior, mas foi aprovado agora porque houve um pedido de discussão. Então, quando há um pedido de discussão sobre o requerimento, ele é pautado para a ordem do dia da sessão seguinte. Foi esse caso aqui, mas ele foi aprovado em discussão e votação única, tá? Então, vai para o prefeito esse pedido de esclarecimento sobre as endemias. O que são aí? O problema principalmente da questão do Aedes aegypti, né, das doenças que são transmitidas pelo mosquito, né? Então, aí a gente tem a dengue, a gente tem a chikungunya, a gente tem várias doenças transmitidas por esse mosquito que precisam de uma equipe bem formada, bem remunerada, etc. e tal, para o combate a essas endemias, né? Então, isso seria basicamente isso. E por último, aqui a gente teve uma moção do vereador Adilson da Farmácia, que é relacionada à questão da regulamentação dos farmacêuticos, tá? Então, os farmacêuticos tinham interesse aí em relação a essa matéria, então solicitaram ao vereador Adilson da Farmácia, que, lógico, é ligado à área dele. Já é um vereador ligado à causa, né, na verdade. E aí ele apresentou essa moção que também foi aprovado em discussão e votação única, tá? E aí, para a ordem do dia da próxima sessão, teve um projeto de resolução do vereador Palmieri,
que aí a gente já posso seguir já para a próxima. Vamos embora. O Palmieri, que é um vereador, a gente começou a fazer o Câmara em Foco aqui, e o Palmieri ele estava de licença, mas é um vereador que já tem uma história na casa, é um vereador que volta e já volta trazendo aí, né, projetos e trazendo discussões importantes. Agora vamos para a próxima, para a segunda, né, sessão aí do mês de junho. Essa sessão do dia 14 de junho foi o primeiro item que foi discutido, foi do vereador Johnny Sasaki, e ele altera a redação do artigo 1º, relativo àquele do dia do motofrentista. Então a gente vê aqui segunda discussão, tá? Então eu já falei sobre ele na... Recapitulando aí, como foi explicado já previamente, é um projeto que foi como discussão preliminar e agora, segunda discussão, aprovado, tudo certinho, né, por parte do Sasaki. Exatamente. E aí a gente vai aguardar e ver se o prefeito vai ou não vetar. Aí a gente vai voltar num outro programa e aí a gente vai falar... É tudo um ciclo, é um ciclo vicioso, na verdade. Na verdade é assim, a gente, tecnicamente, né, para a gente poder entender, é um ato complexo. O que é um ato complexo? É um ato feito de vários movimentos, é um processo. Então, o que é o processo legislativo? O processo legislativo ele compreende a discussão de uma determinada matéria, a apresentação, melhor, né? Começa pela apresentação, com a justificativa. Então, por que eu quero apresentar aquele projeto de lei? Seguida da apresentação, que reúne algumas condições, existem alguns projetos cuja apresentação tem que ser pelo prefeito, outros projetos tem que ser pelo vereador, outros projetos que tem que ser por um conjunto de vereadores. Tá? Alguns projetos, 1/3 dos vereadores, outros projetos, a mesa diretora, então o presidente, o primeiro e o segundo secretário. E apresentado aquele projeto, preenchido esses requisitos de apresentação, tá? Aí o projeto vai para a votação. Se for um projeto sujeito a 2 votações, primeira e segunda. E alguns projetos têm o que a gente chama de quórum qualificado. O que é isso? Maioria absoluta, então eu preciso de um número imediatamente superior à metade para aprovar. Alguns outros 3/5 dos vereadores, tá? E alguns outros 2/3. Tá? Então, eu tenho assim a necessidade de aprovação de 8, 9 ou 10 vereadores. Né? Então, são os que a gente chama de quórum qualificado. E outros é votação simples. Então, é aquela história, né? Os que forem favoráveis permanecem contra, os contrários se manifestem. Então, tá ligado na sessão ordinária, já sabe como é que funciona, né? E já sabe, já ouviu essa frase e já lembrou da voz aí do presidente da Câmara, então de alguém que esteja na mesa de... exatamente. Quem já acompanhou uma sessão sabe que essa é a fórmula usual. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha uma votação, as votações elas eram muito orais. Né? Então havia uma prevalência muito maior da oralidade do que da próprio papel. Então o que acontecia? O vereador levantava e dizia, não, eu sou contra. Os outros permaneciam como estava. Aí a gente passava a proceder à contagem, à votação para ver. E quando havia dúvida, fazia o processo nominal. Hoje em dia isso já é tão... Virou protocolar já, né? Virou uma coisa protocolar apenas para dizer, olha, ninguém se manifestou contra, então está aprovado. Então aprovado por unanimidade. Unanimidade de quem? Dos presentes, claro. Se tiver algum vereador ausente que não participou daquela votação, a gente não pode dizer que é a unanimidade dos 15 vereadores, a menos que alguém peça para verificar a votação. Aí se verificou a votação, tem 15 presentes, aí a gente pode dizer, não, foi unânime. Aí, perfeito. Aí já não tem qualquer tipo de, né, vamos dizer assim, nenhum tipo de... Cara, vou ter que editar isso aí, peraí. Não há nenhum tipo de ressalva, né, em relação a isso. Agora, partindo para o próximo tópico, qual que seria? Então, aí a gente tem aqui do Dercinho Negão no Caminhão, também segunda discussão, né, sobre a criação dos malefícios do uso do cigarro eletrônico, aquilo que a gente já havia dito. E aí eu reforço a questão de que primeira, segunda discussão. Depois disso, vai um autógrafo para o prefeito, para que o prefeito ele pode fazer 3 coisas. Deixar de sancionar. Tá? Não faz nada. Fica sentado, quietinho lá, dentro do prazo que ele tem, de 15 dias úteis. Ele não fala nada. Nem veta, nem sanciona. A outra posição, ele sanciona, quer dizer, ele concorda com o projeto e promulga e publica. São coisas diferentes. Não vai interessar para todo mundo, mas o que eu digo assim, são coisas diferentes. Quando eu sanciono, eu não veto. Então eu concordo com o projeto. Quando eu promulgo, eu dou a minha assinatura naquele projeto. Então eu não só concordo com o projeto, como eu assino e faço ele publicar.
Então é a publicação. Então é outro ato que se segue. Então por isso que eu digo que é um ato complexo, são várias questões. E quando por isso que eu disse, essa é a primeira atitude dele. Então ele sanciona e publica, tá? Sanciona, promulga e publica. Essa é a primeira atitude. Traduzindo aí o juridiquês para você que tá ligado no Câmara em Foco. Exatamente. A segunda atitude qual é? Não fazer nada. Eu não quero fazer nada, então eu deixo para a Câmara resolver essa parada. Então, quando ele deixa para a Câmara resolver essa parada, o presidente e o vice, ou o vice-presidente são obrigados a promulgar e sancionar a lei. Tá? Sancionar não, porque aí a sanção só cabe ao prefeito. Então, eles vão promulgar e publicar. Então, a mesa diretora promulga e publica. E qual é a terceira atitude? É o veto, que pode ser total ou parcial. Eu só não concordo com tal artigo, então eu veto parcial. Eu não concordo com a totalidade do projeto, então eu veto total. Então essas são as 3 atitudes que o prefeito pode tomar diante de uma aprovação de uma lei. Tá? Ela só vira lei no momento em que foi promulgada por alguém. Tá? Então por isso que eu digo, a mesa diretora... ela vai sancionar? Não, ela não vai sancionar, ela vai promulgar, e aí ela promulga e publica. Por isso que eu digo que são dois termos diferentes. A sanção só cabe ao prefeito. Então só o prefeito pode vetar, lógico, né? Se a Câmara aprovou, só o prefeito caberia vetar. Perfeito. E aí, vamos aí, pelo que parece, os 2 últimos tópicos dessa sessão, que foi a sessão da semana passada, no caso. Isso. Aí a gente teve um adiamento para a ordem do dia da próxima sessão, requerido pelo vereador Eduardo Oliveira, que é um projeto de lei de iniciativa do prefeito que altera a redação do artigo 1º da Lei 860, que fala sobre a nomeação de suplentes do JARE e remuneração. Então, ele foi adiado para a próxima sessão a requerimento do vereador Eduardo Oliveira. Aí, quando a gente fala em adiado, é dentro de um prazo, tá? Se o projeto tiver prazo, né? Se foi fixado prazo pelo prefeito, que é de 45 dias. Se esse prazo estiver estourado, os vereadores vão ser obrigados a apreciar, tá bom? E o último item é um projeto de resolução que constitui uma comissão especial de vereadores para fiscalizar a aplicação de verbas que deverão ser destinadas à causa animal em São Vicente. Em especial, a construção de um novo centro de zoonose e a aquisição de serviços médicos veterinários da Unidade Básica de Saúde Animal, a UBASA. Né? Ele foi aprovado em discussão e votação única, portanto vai ser constituída uma comissão especial de vereadores com essa finalidade. Tá? E aí a gente dá por encerrado essas análises sobre o mês de junho. Aí eu não sei se a gente vai ter tempo. É interessante também, a gente tem esse tempo para trazer, que é essa parte dos projetos que estão aí para a próxima sessão, que é a sessão aí, né, no momento da gravação, estamos gravando isso no dia 20, né? Dia 20 de junho. E aí a gente já consegue, nas semanas finais aí do mês, a gente já consegue saber o que vai ser trabalhado numa Câmara, saber também quais são os assuntos que serão trazidos para a próxima pauta, para as pautas finais aí, mensais. Porém, a gente não tem as pautas finalizadas, mas sabemos sobre qual comissão, sobre o que será feito. Nesse caso, são pautas orçamentárias que trarão aí todo o norte, né, de orçamento, de finanças, que a cidade de São Vicente terá, e esse tipo de política passa também pela Câmara Municipal. E agora o José Carlos vai trazer esse ponto de vista aí interessante para você, município vicentino, para saber até o porquê, de onde sai o seu dinheiro, município vicentino, e para onde que ele vai. Então é por isso que é importante estar ligado no dia a dia da Câmara, que a Câmara também trabalha com isso. Então, nós temos agora, vai ser convocada uma audiência pública agora para quarta-feira, que é a respeito da alteração do uso e ocupação do solo. Então tem muita gente que tem interesse nessa matéria e eu acho que era interessante acompanhar, fazer o acompanhamento de perto disso. Por quê? O que é uso e ocupação do solo? Uso e ocupação do solo faz parte do plano diretor da cidade, o plano de desenvolvimento da cidade, então para onde que a cidade quer crescer, para onde que ela quer direcionar as suas atividades, para onde que deve ser predominantemente residencial, onde deve ser predominantemente comercial. Então, todas essas definições desses usos permitidos, usos proibidos, etc. e tal, vai haver uma discussão que vai ser proposta uma alteração dessa tabela. Essa discussão vai acontecer na quarta-feira. Então, uma possibilidade de emendas, etc. e tal, para provavelmente essa alteração ser aprovada até o final até antes do início do recesso.
E a outra matéria, isso acontece na quarta. Na quinta-feira, nós teremos uma sessão para, em sequência, nós fizemos uma audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agora nós vamos fazer a votação em primeira e segunda discussão. A convocação é para as 13h30 de quinta-feira, né? E aí essa votação agora para esta quinta-feira, ela vai acontecer para discutir aquilo que você falou, Vitor, da questão das diretrizes orçamentárias. Então, quais são as diretrizes para a elaboração do orçamento? Que o orçamento é votado até o final do exercício, né? Então, lá para dezembro é que vai ser votado o orçamento. Mas agora a gente vota uma lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir as bases com as quais, através dessas bases, é que vai ser elaborada a proposta orçamentária que é apresentada em setembro para aprovação e votação em dezembro. Legal, bacana. E aí, tendo esse ponto de vista, a gente chega ao final do nosso bate-papo aí com esse amigo já do Câmara em Foco, que é o José Carlos Fernandes, com mais de 30 anos aí já de Câmara Municipal. Ninguém mais do que ele sabe e pode traduzir o juridiquês aí de uma legislatura, de uma casa legislativa com ele. Então eu agradeço mais uma vez pelo bate-papo, pelo espaço concedido. Lembrando que mensalmente a gente trará esse diálogo e também levantará para você, município vicentino, que não conseguiu acompanhar as sessões, não conseguiu acompanhar o que acontece no cotidiano da Câmara. O Câmara em Foco está aqui para simplificar e para trazer para você tudo o que acontece na Câmara Municipal de São Vicente. Agora suas considerações finais, já tradicionais também no nosso programa. Eu só gostaria de finalizar convidando a todos para que sempre que houver a possibilidade de participar das sessões, né, seja através das redes sociais, né, com comentários ou com dúvidas, etc. e tal, e a possibilidade também de participarem das audiências públicas, para nós é muito importante. É importante em dois aspectos. Primeiro, para que a gente possa ter uma noção, principalmente os vereadores, de como está repercutindo essa discussão, como que as pessoas estão se posicionando, né? E uma segunda utilidade é que as pessoas possam compreender, né, a importância da participação popular na Câmara e entender que essa participação é a base da democracia. A democracia não se faz só pelo voto. A democracia se faz pelo voto e pela cobrança das atitudes, das votações, de como cada vereador está votando. Isso é importante saber. Não esquecer em que vereador votou naquela legislatura, porque não é simplesmente você entrega. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para você, Vitor. Você tem um advogado, você dá uma procuração para ele e vai para sua casa e espera 4 anos para sair ação procedente ou improcedente? Não, você vai perguntar para o advogado como está, qual é a tramitação daquele processo, quando é que vai ser a audiência, se vai ter audiência ou não vai ter, se o juiz foi favorável ou não foi, né, se vai haver um recurso ou não pro tribunal. Aqui a gente também tem graus de recurso, sabia disso, Vitor? Isso é pauta para um próximo programa até. Exatamente, a gente tem um veículo que é muito pouco utilizado, que eu acho que deveria ser mais utilizado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser proposta para o Tribunal de Justiça se você achar que uma lei é inconstitucional ou que não serviu aquela finalidade, né, que não atendeu à finalidade pública. Então, é possível representar ao procurador de justiça, né, Procurador-Geral de Justiça, para que ele apresente uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou a própria mesa diretora. De repente, você representa a mesa diretora para que a mesa diretora proponha uma ação direta de inconstitucionalidade e tire do mundo jurídico aquela norma. Perfeito. E assim, com essa explicação aí a respeito da participação popular, a gente reforça o convite e encerra mais um episódio do Câmara em Foco. Muito obrigado pela audiência e siga acompanhando nossos conteúdos na TV Câmara Municipal de São Vicente. Até a próxima.